Você já se sentiu como um fracassado? Alguém que cometeu erros tão grandes que o peso da culpa parece insuportável? Hoje, vamos mergulhar na história de um dos personagens mais fascinantes da Bíblia. Um homem que viveu exatamente essa experiência, Pedro. Mas não se engane, esta não é apenas uma história antiga. É a sua história. É a minha história. É a história de qualquer pessoa que já sentiu a dor de uma queda e se perguntou se o recomeço é possível. Pedro era um pescador, um homem de carne e osso, impulsivo e cheio de paixão. Ele deixou tudo para seguir Jesus, e sua fé era tão forte que ele foi o único a andar sobre as águas em direção ao Mestre. No entanto, sua maior prova ainda estava por vir. E é exatamente nesse momento de vulnerabilidade que vamos encontrar a maior lição de nossas vidas. Acompanhe conosco a jornada de um homem que negou seu Salvador, mas cujo fracasso não foi o seu fim, e sim o início de sua transformação. Pedro, o mesmo homem que se prontificou a morrer por Jesus, viu o medo tomar conta de seu coração quando o Mestre foi preso. A multidão, os soldados, a incerteza, tudo isso pesou sobre ele. Quando uma mulher o questionou, dizendo: "Você também estava com Jesus, o Galileu?", Pedro, em um momento de puro pavor, negou. E não foi apenas uma vez. Ele negou Jesus 3 vezes, com juramentos e até praguejando. O som do galo, que Jesus havia previsto, ressoou nos ouvidos de Pedro como um lembrete cruel de sua fraqueza e de sua falha. Esse momento de queda é um espelho para nossas próprias vidas. Quantas vezes o medo, a insegurança ou a pressão nos fizeram negar a nossa fé, os nossos valores ou até mesmo quem realmente somos? O arrependimento de Pedro foi imediato e amargo. Ele chorou copiosamente, não por ter sido pego em uma mentira, mas pela dor de ter decepcionado aquele a quem ele amava. Essa é a primeira e mais crucial lição que a história de Pedro nos ensina. A falha é parte da jornada, mas a forma como reagimos a ela é o que define o nosso destino. A culpa pode nos consumir ou nos levar à transformação. Pedro escolheu a segunda opção. A história de Pedro poderia ter terminado ali, com o coração partido e uma vida de vergonha. Mas o nosso Deus não é um Deus de condenação, e sim de restauração. A ressurreição de Jesus não foi apenas uma vitória sobre a morte. Foi também uma prova de que não há erro que o seu amor não possa perdoar. Imagina a cena. Maria Madalena chega aos discípulos com a notícia de que Jesus ressuscitou, e o anjo lhes dá uma mensagem especial. Ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Por que o anjo fez questão de mencionar Pedro pelo nome? Porque Jesus sabia da dor e do arrependimento que ele estava sentindo. Foi uma mensagem pessoal de amor e perdão. Jesus queria que Pedro soubesse, de forma inequívoca, que seu relacionamento com ele não havia sido quebrado e que a sua missão ainda estava de pé. Essa mensagem nos traz uma verdade poderosa. Mesmo em nossos momentos mais sombrios, quando pensamos que o nosso erro é imperdoável, Deus nos procura. Ele nos chama pelo nome. Ele nos oferece uma nova chance, não baseada em nossos méritos, mas na sua infinita graça. O perdão de Jesus é um bálsamo que cura as feridas da culpa e nos devolve a autoestima. Após a ressurreição, Jesus se encontra com os discípulos à beira do lago. A cena é de uma beleza e profundidade incríveis. Após compartilharem a refeição, Jesus se volta para Pedro e, com uma ternura inabalável, lhe faz uma pergunta 3 vezes. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? A repetição dessa pergunta não era para constranger Pedro, mas para curar. Para cada uma das negações de Pedro, Jesus lhe deu a oportunidade de reafirmar o seu amor. A cada "Sim, Senhor, tu sabes que te amo", Jesus respondeu com uma ordem que restaurava a sua missão. Alimente os meus cordeiros, pastoreie as minhas ovelhas, alimente as minhas ovelhas. Esse diálogo é a chave para a nossa própria restauração. Jesus não apenas perdoou Pedro, ele o restaurou publicamente. Ele não o lembrou do seu erro, mas reafirmou o seu propósito. A autoestima de Pedro, quebrada pela culpa, foi reconstruída pelo amor e pela confiança de Jesus.
Essa história nos ensina que o perdão de Deus não é apenas o apagamento dos nossos erros, mas a reafirmação do nosso valor e da nossa missão. Ele não nos vê como a soma dos nossos fracassos, mas como as pessoas que Ele nos chamou para ser. Onde você se sente quebrado e sem valor, Jesus te encontra e te diz: "Eu te amo e ainda confio em você." A história de Pedro não para por aí. A restauração não foi o fim, mas o começo. Após o encontro com Jesus, Pedro, antes medroso e inseguro, foi transformado em uma rocha. Ele se tornou o líder dos apóstolos, pregando o evangelho com uma ousadia e coragem que antes pareciam impossíveis. Lemos no livro de Atos que no dia de Pentecostes foi Pedro quem se levantou e, cheio do Espírito Santo, pregou um sermão que levou mais de 3.000 pessoas a se arrependerem e serem batizadas. O homem que se encolheu com medo de uma serva, agora falava com autoridade a uma multidão. Essa transformação é a prova viva do que a graça de Deus pode fazer. Não foi a força de Pedro, nem a sua autoconfiança, mas a ação do Espírito Santo que o capacitou. A experiência da negação e do perdão não o tornou um crente mais fraco, mas sim mais humilde e dependente de Deus. Ele entendeu de uma forma profunda que sua força não vinda de si mesmo, mas de Cristo. E essa mesma força que está disponível para você. O que o mundo vê como um fracasso, Deus pode usar para te capacitar e te dar uma nova unção. Não há pecado que possa anular o seu propósito. A história de Pedro nos ensina que o fracasso não é fatal. Ele é, na verdade, uma oportunidade de crescimento. Quando nos sentimos perdidos, com a autoestima abalada e a confiança em baixa, a história de Pedro nos lembra que a jornada para a superação começa com a humildade de reconhecer nosso erro e a coragem de buscar o perdão. É nesse ponto de vulnerabilidade que o amor e a graça de Deus se tornam mais visíveis em nossas vidas. O que parecia ser o seu maior vexame pode se tornar o seu testemunho mais poderoso. Jesus sabia que Pedro precisava passar por essa experiência. Ele sabia que Pedro precisaria de uma humildade profunda para liderar a igreja. Da mesma forma, Deus permite que passemos por desafios e momentos de fraqueza para nos moldar e nos preparar para um propósito maior. A sua dor não é em vão. Cada lágrima de arrependimento e cada passo em direção ao perdão estão pavimentando o caminho para a sua transformação. Aceite a sua humanidade, mas não se contente com a sua fraqueza. Busque a força que vem de Deus para se reerguer. A história de Pedro nos dá uma lição vital sobre autoestima. A autoestima não é construída sobre nossas vitórias ou nossa capacidade de sermos perfeitos. Pelo contrário, a verdadeira autoestima, a que vem de Deus, é construída sobre a sua graça e o seu amor incondicional, por nós, mesmo quando falhamos. Pedro não se sentiu amado novamente porque se tornou um líder perfeito. Ele se tornou um líder perfeito porque se sentiu amado e perdoado. Se você está lutando com a sua autoestima, lembre-se, o seu valor não está na sua performance, mas no fato de que você é filho de Deus. Deus que restaurou Pedro está pronto para restaurar você. Ele não te vê como a pessoa que errou, mas como a pessoa que Ele quer que você se torne. O amor de Jesus é um espelho que reflete a nossa verdadeira identidade, livre da culpa e do medo. Quando você aceita esse amor, sua autoestima é fortalecida e você se torna capaz de viver com confiança e propósito, sabendo que seu valor não é negociável. Vamos fazer uma aplicação prática da história de Pedro para a sua vida hoje? Qual é o galo que toca em sua vida? O que te lembra de seus fracassos, de suas promessas não cumpridas ou de suas fraquezas? Pode ser a voz de uma pessoa, uma situação do passado, ou até mesmo o seu próprio pensamento crítico. A história de Pedro nos encoraja a não fugir desses momentos, mas a encará-los com humildade. O verdadeiro poder não está em nunca falhar, mas em saber como se levantar depois de uma queda. Assim como Jesus restaurou Pedro, Ele está pronto para restaurar você. Não importa o que você tenha feito, o quão distante você se sinta ou quão pequena sua fé pareça,
A sua restauração começa no momento em que você se volta para Ele com um coração arrependido. É na vulnerabilidade que a graça de Deus se manifesta com maior força. Lembre-se, você não precisa esconder suas falhas de Deus. Ele já as conhece e o seu amor por você é maior do que qualquer erro que você possa cometer. Deixe que a história de Pedro seja a prova de que a sua fraqueza pode se tornar a sua maior força. A grande lição da história de Pedro é que a vida cristã não é sobre perfeição, mas sobre transformação. O homem que falhou se tornou um pilar da igreja, não por seus próprios méritos, mas pela graça de Jesus. E essa mesma graça está disponível para você. Não importa o seu passado, os seus erros ou a sua dor, Jesus te oferece um recomeço. Sua fraqueza pode ser a porta de entrada para uma força que você nunca imaginou ter. Que a história de Pedro seja um lembrete constante de que o seu valor não é definido pelas suas quedas, mas pela forma como você se levanta. Deixe de lado a culpa, abrace o perdão e permita que Deus te transforme, assim como ele fez com aquele pescador. Se essa mensagem tocou o seu coração e você se sente motivado a viver uma vida de propósito e superação, não hesite em dar o próximo passo. Se você gostou desse vídeo e foi abençoado com a história de Pedro, se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos, deixe seu like para que esta mensagem alcance mais pessoas e compartilhe com alguém que precisa de motivação hoje. Deixe seu comentário abaixo e nos diga: qual parte da história de Pedro mais te inspirou?